muda, ela reina para todo sempre. Então a mesma palavra que Jesus ministrou há 2000 anos atrás, ela continua servindo para mim e para a sua vida, porque ela é viva. A Bíblia fala que ela também é espada, e espada, como eu já disse outra vez, ela não faz carinho, né, irmãos? Ela fere para matar o velho homem e para o novo homem nascer, amém? Isaías também fala que a palavra de Deus é um martelo, e também não faz massagem nas costas, nem acaricia o nosso ego, nem o nosso orgulho, mas o martelo ele destrói a penha dura do nosso coração, para nos dar um coração conforme a vontade do Senhor. Vamos ler o texto então, Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você pode ver que toda a orientação de Jesus, ela vem com uma prática e depois ela vem com uma consequência, com uma promessa. Ou seja, aquele que é manso, aquele que é temperado, igual Jesus fala, temperado com sal, aquele que é equilibrado, aquele que tem o domínio próprio, ele vai herdar o reino dos céus, a terra. Amém, irmãos? Eu coloquei aqui uma introdução, bem-aventurados os mansos. E o que significa ser manso, irmãos? O principal objetivo do Evangelho não é nos poupar do sofrimento, das aflições, das coisas do choro, da lágrima, nesse presente momento, mas é nos livrar do sofrimento eterno. Então não reclame se está difícil, não reclame na caminhada se está doendo a cruz, se está pesado o fardo, se você está chorando. Não fique chorando as pitangas, porque saiba que existe um reino eterno de paz e tranquilidade, onde o Senhor um dia enxugará toda a nossa lágrima. Aleluia! Porque no reino que nós vivemos, meus irmãos, hoje em dia, se Jesus aconselhou, nos advertiu, nos orientou a ser manso, porque nós vivemos o contrário disso na nossa geração, na nossa cultura. Nós vivemos tempos de ira, vivemos tempos de ódio, vivemos tempos de inimizade, vivemos tempos de desamor, não vivemos tempos de comunhão. Por isso esse tema foi tão abençoado e orientado por Deus. Precisamos ter união, precisamos ter amor, precisamos ter comunhão. Então quando Jesus disse que ia aventurar os mansos, é porque não havia mansidão naquela época, como não há paz hoje, nos dias de hoje. Mas existe muito ódio, existe muita guerra. Por causa do quê? Por causa da herança de Adão, do pecado original. A Bíblia fala lá em Romanos que o Senhor olhou pela terra e não viu um justo sequer, só encontrou pecadores. E é por isso que essa palavra é tão atual para os nossos dias, que nós venhamos manter a nossa mansidão, ter calma e ter tranquilidade, se você quer obter a promessa do Senhor. Aleluia! A lei que nós vivemos hoje, irmão, a cultura da sociedade, é a mesma lei que operava no Antigo Testamento, desde o princípio da fundação da terra, que é o que? A lei de Italião e Hammurabi. Os que foram para a escola e lembram disso, assim como eu, todos nós, fomos educados, se você lembrar, recordar lá na sua memória, quem que foi Italião, quem que foi Hammurabi? Foi aquele que falou sobre a lei do olho por olho e dente por dente. Então, se você me fere, a lei daquela época me orientava, me estimulava a ferir você também, olho por olho, dente por dente. Também aqui nós conhecemos os dias de hoje. Quem já não ouviu? Até crentes falando isso. Aqui se faz, aqui se paga, estimulando raiva, estimulando rancor, estimulando guerra, ira, ao contrário que Jesus nos orienta a ser manso. Já viu aquele crente que fala assim: ah, irmão, não mexa comigo, você bateu em mim, bateu, levou. E alguém já ouviu isso? Na casa do Senhor, tem crentes assim, coração duro, que não foi amansado por Jesus ainda. O que é teu está guardado, né? Já viu, irmão? Esquenta a cabeça comigo, Deus vai tratar com você, sabe aquela oração contrária? Você está na casa de Jesus, em vez de você orar, abençoa o teu irmão, mas aí ele te fere, você não dá o perdão, não libera o perdão, e você fala: não esquenta a cabeça, porque é Deus está guardado. Existe uma canção de uma cantora famosa que diz assim: quem te viu na prova e não
cheia, ou seja, Deus vai exaltar uns e outros irmãos vão ficar lá embaixo, vendo a vitória da pessoa. Isso não é um hino, um louvor cristocêntrico, onde glorifica a Deus, mas é egocêntrico. Não pisa no meu carro, eu sou crente, irmão, mas pisou no meu carro, o bicho vai ficar. Eu sou crente, mas meu braço não. Quem já viu isso, hein? Muitas vezes. Ou seja, essa mensagem dos dias de hoje que nós vivemos, irmão, os tempos de guerra, tempos de inimizade, esse evangelho é o evangelho do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aleluia. Então, quando Jesus diz isso, irmãos, para nós essa palavra é tão verdadeira, ela é tão valente para nós, ela é tão válida para nós nos dias de hoje, porque vivemos um tempo de ódio, vivemos um tempo de ira. Como a frase que eu coloquei ali que eu já escutei. A ira, irmãos, é a mesma coisa de beber veneno esperando que o outro morra. Ou seja, uma pessoa irada, uma pessoa sem mansidão, uma pessoa esquentadinha, ela só está fazendo mal para ela própria. Ela não está fazendo mal para o próximo. Ela deseja mal ao próximo, mas quem se dá mal é ela mesma. Porque a ira é fruto. Quem tem ira acaba tendo dentro de si uma raiva. Isso vai corroendo ela, como o Salmo Davi fala: enquanto eu não liberei perdão, enquanto eu não fui perdoado, era como os meus ossos, como o pecado corroesse os meus ossos, como um câncer. Então, ser uma pessoa irada, brava, sem mansidão, é a mesma coisa que você beber veneno esperando o outro morrer. Glórias a Deus. E nós, nos tempos que nós vivemos hoje, não é assim, irmãos. Eu trouxe um dado ali, do ano passado: 38 mil mortes foram registradas só no Brasil. Mais de 1.400 foram feminicídios. Mais de 900 latrocínios, que é o roubo seguido de morte. 5 mortes por hora por arma de fogo. Vivemos tempos que não existe mais paz. Vivemos tempos de guerra, tempos de ira, de ódio. Quanto mais uma nação for distante de Jesus, quanto mais um povo no país estiver afastado de Deus, mais mortes vai ocorrer naquele país, mais assassinatos. Ou seja, estar distante da presença de Deus é estar presente na morte. E o que Jesus traz no monte das bem-aventuranças, das felicitudes, porque bem-aventurado significa abençoado, significa feliz. Então nós, como igreja, mais do que nunca temos que buscar esse amor para o mundo. O amor também lá em Gálatas, no capítulo 5, fala que é o fruto do Espírito Santo. Então a nossa orientação ao Espírito Santo, mais do que nunca, deve ser pedir mansidão, que é o fruto do Espírito Santo. Não precisa nem falar do nosso governo, irmãos, como é um governo orientado e dirigido por Satanás. Porque a palavra de Deus fala que Satanás, ele é o príncipe desse século. É ele que reina os governos, ele que reina nos estados. Olha as leis que aprovam todos os dias, irmãos. Leis que promovem a ira, que promovem a raiva, que promovem o pecado, que promovem a depravação. E a igreja é a única remanescente que pode lutar contra isso. Esse é o papel da igreja nesse século. Ser paz, ser manso. Porque nós vencemos, a Bíblia fala, o pecado, a ira, o ódio com amor. Amém? Eu estava hoje mesmo vindo do mercado, estava com o meu carro e um carro fechou uma bicicleta e quase atropelou o menino. Eu imediatamente comecei a buzinar para o motorista, ele nem parou o carro, seguiu embora. Falta de mansidão, cheio de ira. Vivemos épocas turbulentas de violência, onde a violência é brigada a todo momento, estimulada pelo nosso governo, infelizmente os governos do mundo. Leis que, se você dá uma palmada no teu filho, ele liga ou o vizinho te denuncia e você vai preso. Leis que não têm vítima, que não têm crime, condições, e não existe crime sem vítima.
pega o balão e risca lá o monumento e pega mais de 10 anos de condenação. Que nós vivemos, irmão? Que época tenebrosa nós vivemos. E mais do que nunca devemos buscar Jesus. Devemos buscar essa mansidão, porque a mansidão é fruto de paz, é sinônimo de amor. Aleluia. E o que significa ser manso? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o exemplo de Moisés. Números 12, versículo 3, fala que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Aqui no Novo Testamento temos o próprio exemplo de Jesus Cristo. Ele diz lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Mas você vai dizer para mim, irmão Tiago, aí eu te peguei. Porque Moisés ele não foi tão manso assim como nós pensamos. Ele desceu lá no Monte Sinai, depois de ter ficado 40 dias, e quebrou as tábuas da lei. Não foi tão manso assim porque ele também matou um guarda, um soldado egípcio. Jesus também, irmão Tiago, não foi tão manso assim. Ele virou as mesas do templo, trouxe o chicote para aquele povo, fez um auê lá naquele momento. Então Jesus não foi tão manso assim. E aqui nós aprendemos mais uma lição. A única coisa que deve nos tirar do sério, a única coisa que deve nos tirar da nossa mansidão é quando nós vemos crimes, pecados contra a glória do Senhor. Moisés só matou aquele homem porque aquele homem estava ferindo um escravo judeu israelita. Ou seja, a mansidão em nós não serve para benefício próprio, mas para benefício do próximo. Porque se a mansidão é fruto, e eu sou uma árvore que tem esse fruto, a árvore ela não pode comer do seu próprio fruto. Mas o fruto da árvore serve para o próximo. Amém ou não amém? Jesus também, quando virou aquelas mesas, destruiu aquele comércio que estava dentro do templo, é porque estavam comercializando, fazendo de mercado a casa de Deus, a obra de Deus. Nós vemos hoje isso, muitas vezes, no presente século, nos dias atuais. Jesus só se irou, mas como diz lá em Efésios 4, 29, Jesus se irou, mas ele não pecou. Então, é permitido se irar? Sim, podemos se irar, mas só quando afeta a glória de Deus. Quando toca na santidade do Senhor, é o único motivo que deve nos tirar da mansidão, deve nos tirar da paciência. Não em benefício próprio. Estão me caluniando, aí eu fico irado com aquela pessoa. Estão falando mal de mim, aí eu quero engrossar, eu quero ir para cima. Não, quando for contra você, coloca na mão de Deus, porque o Romanos 8,33 fala que quem nos justifica, quem é o nosso juiz e quem nos defende é Jesus. Você não precisa se defender, meu irmão, minha irmã. Quem te defende é Jesus. Glórias a Deus. Olha o exemplo de Davi. Davi ficou irado, e ele só foi lutar contra aquele gigante porque estava ofendendo ao Senhor. Lembra dessa passagem? Que todos os israelitas estavam com medo dos filisteus, com medo de Golias. E o que Golias falava? Cadê o Deus de vocês? Começou a zombar daquele povo, e isso tirou a mansidão do jovem Davi, a ponto de ele se colocar a dar um passo para enfrentar aquele gigante. Então a única coisa que deve nos incomodar é quando toca na glória e na santidade do Senhor. Enquanto eu falo com você, amém, deixa me hospedar, deixa falar mal de você mesmo, irmão. Deixa falar mal de você, irmã, deixa te caluniar, não esquenta a cabeça, porque quem te justifica é Jesus, o nosso advogado e o nosso juiz. Porque nós não podemos se incomodar quando é com nós, sim quando é com as coisas de Deus. Porque em Gálatas 2, no versículo 20, fala que, o que Paulo diz? Já estou crucificado, eu já estou morto para esse mundo. Não tem nada aqui, irmãos, nós só esperamos a glória de Jesus quando Ele vier, quando os céus se abrirem, e nós olharmos aquele, o nosso Deus esperado, amado, que tem os seus cabelos brancos como a lã branca, que os seus olhos são como chama de fogo,
que da sua boca sai uma espada de dois gumes. É esse grande dia que nós esperamos, e na sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu pé é como latão reluzente, o seu rosto como o sol ao meio-dia. É isso que nós esperamos. Nós já estamos crucificados e mortos para esse mundo. Nós não devemos querer brilhar para o mundo, a qual já devíamos estar mortos. Então nada deve te afetar. Mas quando mexer com o teu Deus, contra o meu Deus, aí nós temos que arregaçar as nossas mãos. Mas para lutar? Não. Para orar mais. Amém? Precisamos de mansidão mais do que nunca. Numa geração violenta e depravada, a qual nós vivemos. Mansidão é ter controle sobre si mesmo. O próprio Paulo ensina isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. O que Paulo diz? Paulo diz: eu estudo o meu corpo e faço dele servo, para que, pregando eu, não seja reprovado pelos meus irmãos. O que nós devemos fazer, irmãos, com o nosso corpo? Devemos julgar, subjugar. Não é fácil, porque o próprio Paulo fala que em nós existe uma guerra entre a carne e entre o espírito. Então nós devemos lutar contra os nossos desejos, esmurrar o nosso corpo, subjugar ele. E nós só vamos conseguir fazer isso através de oração e da palavra do Senhor Jesus, que é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes, ao ponto de dividir a alma e o espírito. Ela é poderosa. Então nós devemos confiar na palavra de Deus mais do que tudo, irmãos. A palavra de Deus deve ser o nosso pão diário que nos alimenta. E o Espírito deve ser o nosso orientador, nos lavando a cada dia mais e mais. O Salmo 37, Davi vai falar a respeito sobre ser manso. Davi estava sendo perseguido nesse salmo. E ele estava vendo a prosperidade dos ímpios. Porque é difícil, irmão, se manter calmo, se manter manso, como Jesus nos aconselha no Sermão da Montanha. É difícil nesse mundo tão injusto, onde a gente vê o perverso prosperar por algum tempo. Nós vemos um homem mau, truculento, sendo bem financeiramente. É isso que Davi está falando. Eu vejo a prosperidade dos ímpios, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na paz, se deleitarão na abundância de paz. O Salmo 37 de Davi, no verso 1, ele diz: não te indignes, ou seja, não fique aborrecido por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque nós, como servos do Senhor, às vezes nós olhamos para o homem corrupto, para o homem que nos torque faz aquela corrupçãozinha que a gente conhece, e isso nos indigna. E nós temos dois sentimentos a respeito dessa coisa, dessas atitudes dos maus e dos perversos. A primeira é, que Davi fala, às vezes sentimos inveja, porque nós estamos ali na presença do Senhor, sofrendo, orando, parece que a bênção não vem, parece que o céu está fechado, parece que os ouvidos do Senhor estão tampados para não ouvir a nossa oração. E às vezes nós sentimos até inveja da prosperidade dos perversos. Mas Davi fala para nós não sentirmos inveja, nem ficar aborrecido com aqueles que praticam o mal. Por quê? Porque o céu está logo ali, no abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta. Os perversos não vão ouvir a trombeta soar, mas você que está manso, confiante em Jesus, vai ouvir o som da trombeta e vai ser lindo, como a irmã Vanessa já cantou aqui. Lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Toda lágrima do nosso rosto vai ser enxugada. Glórias a Deus. Então compensa sim, irmãos. Vale a pena sim, meu irmão e minha irmã, continuar a caminhada com Jesus, porque nós vamos herdar a terra na abundância de paz. Asaf passou também por esse mesmo sentimento que nós passamos no dia de hoje. A Bíblia fala lá no Salmo de Asaf, no Salmo 73, que quando Asaf viu a prosperidade dos ímpios, os seus pés quase se desviaram da presença do Senhor. Ele quase se desviou, mas a Bíblia fala que Asaf entrou no santo templo do Senhor e viu o final deles,
que é como a erva. E o que acontece com a erva? Ela nasce tão bonita, tão verdinha, com tanta vida de manhã, mas no final da tarde ela já morreu. Isso é a vida do homem ímpio, do homem que não tem Jesus. Ele pode até prosperar por um certo tempo, mas o que é a vida, irmãos? 70, 80, 90 anos, é só isso que eles vão ter de prosperidade. E eu e você vamos ter a eternidade de prosperidade na presença do Senhor. O que é 90, 100 anos de prosperidade, de fartura nessa terra, comparado com a glória que é de ser revelada aos filhos de Deus? Não é nada. Essa vida que vivemos aqui é um minuto na eternidade. Então compensa ficar firme, vir nos cultos de quarta-feira, vir nos cultos de sexta-feira, vir nos cultos de domingo. Venha adorar ao Senhor, porque vai valer a pena. Amém? E nós herdaremos a terra. Estamos no final já. Amém? Para enfadar os irmãos também. Irmãos, mansidão. Ser manso para herdar a terra, não ser irado, porque a característica da igreja é o amor. Jesus falou assim: que vocês vão ser conhecidos pelos frutos que vocês dão, que é o amor, que é a mansidão. Essa é a única característica da igreja, a qual ela deve ser conhecida, ser manso, como Jesus foi. Manso não significa ser fraco, não, irmãos. Manso é aquele que aguenta mais porrada, sem reclamar. O que Jesus nos ensina? São palavras duras. Se alguém te der um tapa de se esbofetear, você deve virar a sua face. Se alguém mandar você caminhar uma milha, caminhe 2. Se alguém te pedir perdão por o maior crime que ele tenha cometido contra a sua vida, perdoe. Característica de mansidão, de passividade, de sermos pessoas pacíficas, porque isso é o sinal que nós somos convertidos. Quer conhecer se uma pessoa está crente mesmo, está fiel em santidade, ela vai ser a pessoa mais dócil, vai falar com uma linguagem de amor com você, não vai ser turbulento, não, meus irmãos. Vai ter a paz de Jesus no seu coração e vai te tratar como Jesus tratou, como manso. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Os crentes se cansam sim, e sobrecarregados. Isso, sobrecarregados, porque carregam as cargas uns dos outros. E Jesus diz: e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Glórias ao Senhor. O povo de Deus, irmão, já obtém essa promessa de herdar a terra. Porque o que o versículo diz? Bem-aventurado, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. E de uma certa forma nós estamos herdando a terra. Vamos herdar aqui e vamos herdar em plenitude, 100% completo lá na glória. Por que nós estamos herdando aqui, irmão? Se você parar para pensar, quantos povos a palavra de Deus registra que tentaram lutar, que tentaram destruir, que guerrearam contra a igreja, e a igreja não foi destruída, a igreja não foi derrotada, a igreja, o povo de Deus não acabou. Por quê? Porque essa obra é de Deus, e a Bíblia fala: ninguém peleja por nós, é o Senhor. Se fosse pelas minhas forças, se fosse pela força do homem, se fosse uma obra humana, já tinha acabado há muito tempo. Mas como é o Senhor que está na frente dessa peleja, a igreja tem resistido anos e anos. A igreja foi perseguida e foi escravizada pelo Egito, mas ela não foi destruída, porque é a obra de Deus, o povo é de Deus, não é obra do homem, não é obra da irmã, do irmão, do pastor, a obra é de Deus, o povo é de Deus. Foi perseguido no Egito, está firme hoje. A Síria dominou o povo de Deus por um certo tempo, mas não prevaleceu, porque a obra é de Deus. A Babilônia com Nabucodonosor tentou escravizar a igreja, mas pereceu, porque a obra é de Deus. Roma também, nos tempos de Cristo e dos apóstolos, perseguiu e matou os profetas, os apóstolos, mas a igreja continua de pé, porque a obra é de Deus. A igreja não para. Mateus 16, 18 fala que as portas
é obra santa, é obra de Deus, irmãos. Então quem está com Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Aleluia, você tem tudo. A obra de Deus na igreja não pode parar. O inferno se levanta contra nós todos os dias, mas nós prevalecemos no santo nome de Jesus, porque essa obra tem um dono, é Deus. Aleluia, e nós cremos em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Por isso pode se levantar o inferno, pode se levantar os governos corruptos, mais corruptos a cada dia, mas nada vai parar a igreja, nada vai parar você, nada vai parar eu, vai nos deter, porque nós estamos na mão de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Isaías